Bom, então, gente, algumas coisas. Eu estava aqui nos bastidores, né? Que a gente usa esse termo bastidores, ouvindo, vendo o vídeo do Lucivaldo, depois ouvindo a fala do Lucivaldo, e assim, certíssimo, muito, muito certo. Eu vou contar uma história da minha mãe. Minha mãe, quando a gente era criança, minha mãe ela dizia para a gente que a única herança que ela poderia deixar para nós era o conhecimento. Então, ela juntava os dinheirinhos. Eu lembro, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Ela juntava os dinheirinhos. E na época a gente não tinha internet, não tinha livro, não tinha nada. Aí passava, tipo caixeiro viajante, passava um caixeiro viajante uma vez por mês em casa, e ele trazia livro, trazia enciclopédia, deixava ela pagar aos poucos. Então, todo mês ela ia enrolando o dinheirinho, e quando ele chegava, ela tinha o dinheirinho enrolado para pagar. A gente podia ficar sem roupa nova, sem luxo, mas o dinheiro dos livros nunca faltou. E eu tenho livros até hoje de quando a minha mãe fazia isso. Livros que hoje seria de colecionador. Então, o conhecimento ninguém tira da gente. O conhecimento é nosso. E é isso que vai dar o local de trabalho para vocês. É isso que vai trazer você. Esse daqui foi o primeiro livro que saiu de posicionamento em mamografia no ano de 2000, que o Lucivaldo falou. Foi o primeiro livro de técnica para técnica, porque antigamente a gente tinha livros escritos por médicos e que não abrangiam a parte técnica, né? Então foi o primeiro livro, eu falo técnica para técnica. Depois eu escrevi os capítulos de mamografia e ressonância magnética dessa enciclopédia aqui. E aí, em 2018, professora Vera e eu lançamos Guia Prático de Densitometria Óssea. Na verdade, professora Vera, eu, professor Francisco e professora Milta. E, no mesmo ano, o Manual Prático de Posicionamento em Mamografia, esse disponível no mercado. Então, vocês conseguem encontrar nas livrarias virtuais, no Instituto Simas, eu também tenho aqui comigo. Tá? Então, esse livro está disponível para compra. O outro não, o outro você só encontra em sebo. Mas esse já está, esse está disponível para compra, inclusive no Instituto Simas. Bom, então vamos lá. Os 7 erros na mamografia. Na verdade, eu separei 7 tópicos que podem nos levar a erros na mamografia. E aí eu vou abranger cada tópico separadamente. Então, o atendimento, o questionário aplicado à paciente, o equipamento, compressão da mama, incidência crânio-caudal, incidência médio-lateral oblíqua e incidências complementares. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Lógico que isso daqui é um curso inteiro de mamografia e eu tenho a missão impossível de falar tudo isso em uma hora, não vou conseguir, eu tenho certeza, mas é para dar um gostinho para vocês e dar algumas dicas. Porque às vezes, ou vocês ainda não fizeram o curso de aprimoramento, especialização, ou fizeram, mas alguma dicasinha que pode ter ficado faltando. Então, vamos lá. Vamos começar falando do atendimento a paciente de mamografia. A professora Vera Lúcia, há umas 2, 3 semanas atrás, ela falou sobre o atendimento humanizado na mamografia, nos serviços de saúde de modo geral. Ela trouxe o Humaniza SUS para discutir com todos, né? Ela trouxe esse conceito de ambiência. O que é ambiência? É criar espaços acolhedores e confortáveis para a gente receber o nosso paciente. Então, o que seria um espaço acolhedor para a nossa paciente de mamografia? Um espaço onde ela se sinta à vontade,
onde ela consiga trocar de roupa, sem que ela se sinta invadida, porta abrindo, fechando. Então, às vezes até uma cortininha para deixá-la mais à vontade, uh, deixar um ambiente mais arrumadinho. Quem sabe que algo desse tipo a gente não vai encontrar no nosso dia a dia, né? Vez ou outra que a gente vai encontrar uma sala desse jeito. A Siemens tem esse aparelho aqui que a torre do equipamento fica mudando de cor. A gente pode definir a cor ou deixar ele mudando de cor. Dá para colocar painéis na parede, mas dependendo do serviço a gente trabalha, a gente não tem esse recurso. Mas um ambiente agradável, um ambiente limpo. Se a paciente vai ter que ficar esperando, uma revista que ela possa folhear enquanto espera para baixar o estresse dela. Eu mesma levava a revista de casa para as minhas pacientes, para elas poderem ficar lendo enquanto. E aí, olha, o pessoal falava assim: mas você está trazendo as suas revistas de casa, é obrigação do hospital dar. Eu falava assim, então, enquanto as minhas pacientes estão lendo a revista, elas não estão se preocupando com o exame, elas não estão ficando nervosas, elas estão relaxando. E paciente relaxada, ela colabora melhor com o exame. Então, na verdade, eu levar as minhas revistas para a clínica, eu estava investindo no meu exame, porque eu estava relaxando as minhas pacientes. Então, tudo isso é criar um ambiente acolhedor para a paciente. Então, a gente não precisa ter uma tecnologia dessas, e se a gente não tem essa tecnologia, a gente fala, não posso, não tenho isso, não tenho nada. Não, a gente pode dar o nosso jeitinho para conseguir. Agora, outubro rosa, bota uma bexiga rosa na porta da sala, inventa. Faz coisas agradáveis para as pacientes. E aí, no atendimento humanizado, na verdade, eu falo que o atendimento inicia no momento da chamada da nossa cliente, que é o que a gente chama de acolhimento. Então, uma paciente bem acolhida, ela vai ficar mais tranquila. Por quê? A gente tem que pensar que a nossa paciente, ela traz uma carga de estresse, uma carga emocional muito grande quando ela vem fazer exame de mamografia, principalmente pela ansiedade pelo resultado, porque um resultado positivo no exame de mamografia significa que ela tem câncer, e câncer ainda é visto como uma sentença de morte, é visto como mutilação, porque ela vai ter que passar por cirurgia, por quimioterapia, radioterapia. Então, as pacientes, elas vêm com uma carga emocional muito grande, porque elas sabem que se der positivo, elas vão passar por uma via crucis. Elas têm medo do exame, porque as comadres, e gente, pelo amor de Deus, Lucivaldo falou, conhecimento do lugar correto. Tem umas coisas que eu vejo o pessoal compartilhando por aí que, meu Deus do céu, isso gera muito medo nas pacientes, porque fala que aperta, que arranca a mama fora, que sai com a mama roxa, que a compressão da mama dá câncer, não tinha câncer, agora eu vou ter por conta da mamografia. Então, assim, tudo fake news que, em vez de fazer o bem para as nossas pacientes, faz o mal, porque ela vai vir com medo do exame, então ela vai vir com uma carga emocional muito grande, então ela vai vir tensa. E qual que é o grande problema da paciente vir tensa? A gente tem que lembrar que a mama, ela fica sustentada na caixa torácica pelo músculo peitoral. Então, uma pessoa tensa, nervosa, ansiosa, com medo, ela contrai a musculatura. E lembra que a mama está sustentada pelo músculo peitoral, inclusive em alguns posicionamentos eu coloco o músculo peitoral na imagem.
Então, pensa, eu vou comprimir o músculo peitoral. Só que se essa mulher estiver tensa, eu vou comprimir o músculo tenso. E aí eu sempre dou o exemplo. Quem nunca ficou com o pescoço duro, aí veio alguém e falou assim, deixa eu soltar o seu pescoço e vai lá, começa a fazer massagem, dói muito. Por quê? Porque o músculo está tenso. Então, pensa comprimir a sua paciente com o músculo tenso. Tenha esse cuidado com a sua paciente. Então, tenha um acolhimento com a sua paciente, porque ela vem com essa carga emocional e você tem que diminuir, você tem que aliviar essa carga emocional. Então, eu falo que o atendimento começa na porta da sala. Então, chamar a paciente pelo nome completo, esperar a paciente chegar até você na porta, um olhar mais atencioso para ela, sorrir com os olhos, porque agora a gente está de máscara, né? Mas sorrir com os olhos, fazer com que ela sinta que ela é bem-vinda na sala. Então, aquele movimento, entre, por favor. Isso faz com que a paciente fale assim, no inconsciente dela, ela fala assim, nossa, eu sou bem-vinda. Quantas vezes eu já vi colega de dentro da sala gritando o nome da paciente, e a paciente levando da cadeira no corredor e fica perdida, não sabe que porta que entra. Então, o atendimento começa na porta da sala, do jeito que você chama a paciente. Use um tom de voz agradável, não é Dona Maria da Silva, não. Dona Maria da Silva, sorria com a voz também, para que ela se sinta bem. E aí, tenha em mente que a paciente ela tem ansiedade, tem medo, ela tem vergonha, porque ela vai expor uma parte íntima dela para uma pessoa estranha. A gente sabe que a gente se porta melhor, a gente relaxa quando a gente está no meio de pessoas amigas. Então, transmita isso para a sua paciente, no olhar, no tom de voz, que você é amiga dela, para que ela vence essa vergonha e você consiga fazer o exame com o músculo peitoral relaxado, que isso vai fazer toda a diferença no posicionamento. Então, lembre, músculo peitoral relaxado, você vai conseguir tracionar melhor a mama e você vai conseguir fazer melhor o exame. Se apresente para a paciente porque você é uma estranha para ela. A partir do momento que eu chego, bom dia, dona Maria, meu nome é Aymar e vou fazer o seu exame. Venha comigo, por favor. A partir daquele momento, eu já não sou uma estranha, eu sou a Aymar. Então, e algumas pacientes começam a me chamar pelo nome até, né? Aymar isso, Aymar aquilo. E eu já tive situações muito boas que no ano seguinte a paciente chegava na recepção e pedia para fazer o exame com a Aymar. Ou às vezes não conseguia falar o nome Aymar, falava Aymara, Amara. Aí o pessoal já sabia que era eu, né? Escutava um nome parecido com Aymar, Mara, coisa assim, já é para você, Aymar. Então, pense nisso. Quebre a barreira do desconhecido para a paciente. E mais, informe para a paciente como é o exame. Você vai gastar 1 minuto explicando como é que é o exame e você vai ganhar um exame melhor. Nós temos medo do desconhecido. Então, fale para ela, olha, eu vou colocar sua mama aqui, eu vou ter que apertar um pouquinho, mas calma, que a gente vai apertando com jeitinho. Faça com que aquilo não seja mais desconhecido para a paciente. E lembre que você vai atender pacientes sintomáticas, que é aquela mulher que já sente alguma coisa nas mamas ou que está em acompanhamento, e nós vamos atender as pacientes assintomáticas, que é as que vêm fazer rastreio para o câncer de mama. E todas merecem atenção especial. A paciente, ela pode
reagir com hipersensibilidade, por quê? Ela quer fugir dali, né? Então, você encosta na mama dela, ela já está meio que reagindo. Por quê? É algo estranho, ela está com medo, ela está ansiosa. Ela pode reagir com agressividade, já começar a brigar com você. Quantas vezes eu peguei colegas que, para justificar o mau atendimento da paciente, joga a culpa na paciente. Aquela paciente é uma grossa. Espera, mas a paciente não sabe o que está acontecendo, quem domina a situação é você. E você vai entrar na pilha? Não, você tem que trazer a paciente para você ganhar a confiança dela. E elas podem ser também não colaborativas, né? Você pede para ela virar o corpo para um lado, ela vira para o outro, né? Porque ela está brigando com você. Ela não está gostando da situação, ela briga com você. Então, a gente tem que ganhar a confiança dela. Como? Demonstrar amabilidade, demonstrar competência, precisão e segurança, porque as pacientes não. A maioria das pessoas não gostam de fazer o exame com uma pessoa que transmite insegurança. Tipo, ai meu Deus, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Pode ser seu primeiro exame. Sabe o que as atrizes falam? Esqueceu a fala, vai carão, mas continua. Mesma coisa, você está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. E demonstre segurança no que você está fazendo. Porque senão a paciente vai perceber que você está insegura e aí pronto, descamba tudo. Respeite a privacidade da paciente. Então, um espaço agradável, nada de ficar gente entrando e saindo da sala, e demonstrar que compreende os seus medos. Eu estava vendo o jornal hoje, tem uma série chamada Trampo, e hoje estavam falando das pessoas 50 a mais. E olha que interessante, existe um mercado de trabalho para as técnicas em radiologia de mais idade. Por quê? Empatia, entende a paciente, porque a nossa paciente que vem fazer mamografia é de 40 anos para cima. Então, eu tenho uma técnica na mesma faixa etária, já cria aquele laço de confiança entre a técnica e a paciente. Então, se você está acima dos 40, investe na mamografia, porque isso pode ser um bom caminho. Mas, lógico, você tem que amar a mamografia. Só investir na mamografia porque você quer um emprego, você não vai conseguir fazer isso que a gente precisa. Bom, o segundo tópico é o questionário aplicado à paciente. E aí eu vejo as colegas pegando alguns serviços, a paciente responde o questionário lá fora, na sala de espera, e a técnica pega o questionário e joga para o lado. Nem olha. E olha que aqui eu listei os itens que precisam estar no questionário. Lógico que tem modelos diferentes, mas esses tópicos precisam estar. E aí, essas coisas têm importância para o exame. Por exemplo, idade da paciente. Dependendo da idade, lembre que eu tenho que ter a fisiologia da mama na minha cabeça também. Dependendo da idade, eu já vou imaginar se eu vou encontrar uma mama mais densa ou uma mama mais adiposa, por conta da idade. A amamentação também. Aquela mulher que nunca teve filhos, eu espero encontrar uma mama mais densa. Aquela mulher que teve 10 filhos e amamentou, eu espero encontrar uma mama mais adiposa, que é o que a fisiologia da mama fala. O motivo do exame, por quê? Se for rastreio, tudo bem, mas se for uma paciente que já tem uma queixa, eu preciso saber essa queixa que ela tem, porque eu preciso valorizar isso na imagem. Lembra? Encher os olhos do médico. Eu não posso falar assim, o laudo é responsabilidade do médico, ele que se vire. Não, o exame é minha responsabilidade. Ele vai conseguir ver o que eu mostrar para ele. Eu falo isso há 30 anos. Nós somos os olhos do radiologista. Se eu não mostrar, ele não vai ver.
Então, eu tenho que estar atenta ao motivo do exame para saber se eu preciso valorizar alguma área. Exames anteriores também, porque às vezes é uma paciente com BIRADS 3 que está fazendo acompanhamento, às vezes é uma paciente que já fez cirurgia, ou que ela já teve alguma coisa no exame anterior, então eu preciso saber. Antecedentes familiares para saber a chance do câncer de mama, a data da última menstruação. Por quê? O ideal com o exame de mamografia para as pacientes que menstruam, que ela faça o exame entre o 5º e o 10º dia do ciclo menstrual. Então, se eu pego uma mulher que menstruou, hoje é dia 5, e uma mulher que menstruou no dia 6 de setembro, opa, vai descer a menstruação dela amanhã. Como é que vai estar essa mama? Essa mama vai estar dolorida. Então, o ideal é que a gente faça do 5º ao 10º dia, porque a mama está mais... Eu uso esse termo mesmo, viu, gente? Ela está mais murchinha e ela está menos dolorida. Quantas gestações teve, se teve trauma, se ficou hematoma, porque às vezes a gente pode ter hematoma encapsulado, isso parecer um nódulo. Se tem cicatriz, e aí cicatriz, desenhar no bonequinho aqui, que tem lá no questionário, marcar, que eu interrogo, porque depende muito da rotina do serviço. Alterações de pele também, verruga, nevus cutâneo, aquelas pintas salientes, desenhar, marcar também, tá? Com interrogação. E se paciente faz uso de hormônios, terapia de reposição hormonal ou pílula anticoncepcional, porque isso estimula a glândula mamária. Então, tudo isso eu preciso saber, eu tenho que olhar para o questionário e saber para ter uma ideia do tipo de mama que eu vou radiografar e já me preparar. E aí, então, eu tenho que saber se a paciente tem implante de silicone, tem que ter uma questão lá se tem implante. Por quê? Dependendo do tipo do equipamento, eu vou ter que mudar a técnica. No equipamento convencional, vou ter que colocar a técnica manual. No equipamento DR, eu vou ter que chamar o protocolo de implante, para que o aparelho consiga fazer o cálculo da técnica. Então, eu preciso saber se a paciente tem implante ou não. Quantas vezes eu vejo o colega fazendo a primeira imagem, aí, opa, tem implante, repete, e a paciente recebe uma dose de radiação a mais. Massa palpável, cirurgia, próteses, retração de mamilo, retração de pele, secreção, outras alterações, é importante que sejam desenhadas aqui no bonequinho, se está na mama direita, se está na mama esquerda, se está em que região da mama, desenhar, isso facilita ao médico radiologista na hora de laudar e interpretar o exame. Bom, conhecer o seu equipamento. Gente, isso daqui é básico. Básico, básico, básico. Por quê? Quantas vezes eu já perguntei para a pessoa, fala assim, eu trabalho com mamografia, e eu pergunto assim, o seu equipamento é analógico ou digital? A pessoa, não sei. Aí eu tenho que começar, eu tenho que ir perguntando, o seu equipamento tem o lugar para colocar o cassete ou não? Tem sim o lugar para colocar o cassete. Aí eu falo, ok. Aí o cassete que você coloca lá dentro tem filme e você coloca na processadora ou você leva lá para uma máquina para fazer leitura da imagem dentro do cassete? Eu levo para uma máquina. Outras, eu levo para a processadora. A gente tem que saber o tipo de equipamento que a gente trabalha, porque cada um tem seus recursos. Então, não adianta eu querer trabalhar com equipamento DR, que tem um monte de recursos, e trabalhar com ele como se fosse um analógico. Ou trabalhar com um analógico achando que eu estou com equipamento DR. A gente tem que saber o tipo de equipamento que a gente tem em mãos para poder tirar o mesmo proveito. Então, um equipamento convencional que eu consigo colocar cassete com filme, vou fazer imagem analógica,
ou cassete com placa de plate, que eu vou fazer uma digital CR, ou equipamento totalmente digital, que é um DR, que tem muito mais recursos. Então, eu tenho que saber o tipo de equipamento, porque até o que eu vou fazer com o equipamento é diferente. E aí eu reforço aqui a célula fotoelétrica, o AEC ou CAI. O que é a célula fotoelétrica ou fotocélula? Vocês vão, ou detector, vocês vão encontrar vários tipos. A fotocélula você vai encontrar nesse equipamento aqui. Esse daqui tem fotocélula? Tem, mas eu não preciso me preocupar, porque o DR faz tudo, né? É engano falar faz tudo sozinho, né? Mas ele escolhe até a técnica, até a fotocélula. Mas esse daqui não. Esse daqui eu tenho que escolher a fotocélula. Então, ali embaixo tem a alavanquinha que eu escolho o posicionamento da fotocélula. Alguns equipamentos têm no acrílico de compressão o desenho das meia-luas, então eu vou posicionar de acordo com a mama. Ok. A fotocélula fica ali embaixo do book, e eu tenho que me preocupar somente se o equipamento for analógico, se for convencional. Ai, Pro, e o CR? É equipamento convencional? Tem que me preocupar com a fotocélula. Então, o posicionamento da fotocélula na mama é extremamente importante. Como é que eu vou saber o posicionamento da fotocélula? Eu tenho que conhecer a anatomia e a fisiologia da mama. Então, a idade da paciente, se deu de mamar, se teve filho, para saber que tipo de mama que eu vou encontrar e conhecer a anatomia. Aonde que eu vou encontrar tecido glandular? Por quê? Eu tenho que colocar a fotocélula aonde eu tenho tecido glandular. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Algumas imagens eu peguei dos sílabos, então eu não radiografei a paciente 2 vezes, pelo amor de Deus, tá? Então, aqui eu tenho a mesma paciente radiografada 2 vezes. Na verdade, quando a gente faz testes, tem phantoms que tem um tecido glandular ali dentro. Então, muito provavelmente, isso aqui foi usado um phantom, para não irradiar a paciente 2 vezes, né? Então, olha só, essa imagem ficou clara e essa imagem ficou boa. Eu vejo o tecido glandular, só que a gordura ficou escura, né? Mas olha aqui o detalhe, aqui eu vejo uma calcificação, que aqui a imagem está tão clara que eu não vejo. Então, o que aconteceu? Aqui na imagem A, provavelmente a fotocélula foi colocada aqui, bem posterior, próximo da caixa torácica, leu gordura. E o tecido glandular não leu, por quê? Nos equipamentos convencionais, a fotocélula é pequenininha. Então, eu tenho que posicionar ela, porque eu uso o exemplo para as alunas, é como se eu olhasse no buraco da fechadura. Então, é pequenininho o tamanho do detector. Então, eu tenho que saber posicionar. Aqui colocou sobre a área de gordura e aqui colocou sobre a área de parênquima. E agora, aí está certo. Falando de normativas, deixa eu voltar aqui, que eu deixei para trás. A gente tem algumas normativas. Essa daqui é fresquíssima, que foi a que a gente discutiu lá no grupo das alunas, é de maio de 2021. E o que ela fala? São condições de equipamentos de mamografia que inabilitam o seu uso, quer dizer, que condenam o uso do equipamento. Então, algumas coisas importantes aqui. O equipamento precisa ter um sistema de compressão automático, ele precisa ter uma bandeja de compressão que esteja íntegra, não pode estar danificada e sem fixação. E olha aqui que interessante, inabilita o equipamento se ele tivesse um controle automático de exposição ou sem funcionar. Então, eu canso de ver assim, às vezes as alunas falam assim, eu faço uma e eu olho se ficou boa, aí eu clareio, escureço. Gente, isso significa que o controle automático de exposição não está funcionando. Existe uma lei que fala que ele tem que funcionar, tá?
equipamento DR, eu preciso me preocupar com a fotocélula, com o posicionamento da fotocélula? Não. Porque no equipamento DR, agora toda essa base onde a mama vai ficar posicionada, tudo isso já é o detector. Então, o equipamento vai enxergar a mama inteira, não mais pelo buraco da fechadura. E os equipamentos DRs, eles têm o que a gente chama de AEC inteligente. E o que o AEC inteligente faz? Ele vai conseguir diferenciar onde é a área de glândula mamária, onde é a área de gordura e onde é a área de implante de silicone. E aí ele vai escolher a técnica correta para aquela mama que está posicionada ali na frente do aparelho. Como é que ele faz isso? Ele faz uma pré-exposição muito rápida, a gente escuta um barulho assim, tim, e aí depois ele já faz a exposição. Perdão, gente. Mas eu tenho que informar para o aparelho que a paciente tem implante de silicone. Tem lá a hora que eu registro a minha paciente, tem lá num cantinho que eu tenho que clicar se ela tem implante, para o aparelho saber que ele tem que procurar pelo implante de silicone. Mas com esses equipamentos, eu não preciso mudar para a técnica manual. Eu posso usar o automático, porque os equipamentos DR, a grande maioria, tem um AEC inteligente e ele consegue visualizar o implante. Ele separa e dá a técnica boa para o tecido glandular. E os equipamentos DR, eles têm também tipos de equipamentos diferentes. Então, tem o AutoTime, que é o mais comum, que a gente vai encontrar em todos os equipamentos, que o aparelho só vai dar o MAS, mas eu ainda tenho que colocar o KV e o filtro, o ródio molibdênio. Tem o AutoKV, que o aparelho vai me dar o MAS e o KV, mas eu ainda preciso colocar filtro de ródio, molibdênio, então tem que saber se a mama é densa, se é adiposa. E eu tenho o autofilter, que o aparelho vai me dar o MAS, o KV e o filtro. E eu faço o quê? Só posiciono a paciente. Então, olha que interessante. Como eu não sei, eu não tenho visão de raio-x para saber como é que é aquela mama, se eu usar o autofilter, se eu tiver esse recurso, ele vai selecionar todos os parâmetros técnicos para mim. Então, eu só tenho que me preocupar com um bom posicionamento. Lógico que requer uma boa calibração do equipamento, então tem que estar calibrado. Se não funcionar o EEC, tem que chamar. E no DR, como eu falei, toda aquela base é receptor de imagem, é um detector. Então, agora eu já não me preocupo mais com a posição da fotocélula. Compressão da mama. Isso tem tanto falatório, né? Então, primeiro de tudo, a compressão da mama vale para qualquer mamografia analógica ou digital. Os especialistas, os desenvolvedores de equipamentos, eles estão cada vez mais se preocupando com a compressão da mama. Então, vou adiantar um pouquinho aqui. Estava lá na JPR desse ano, o Smart Curve da Ologic. É um equipamento que tem um compressor curvo, e aí ele tem um software para equalizar a imagem, para ficar a imagem boa em qualquer região da mama. Isso dá um conforto maior para a paciente, e eu posso comprimir um pouquinho menos. E ainda falo da tomossíntese, né? A gente está caminhando para uma evolução de equipamentos para reduzir a compressão da mama. Mas uma coisa vai continuar existindo, que é fixar a mama no local onde a gente quer. Então, eu faço toda aquela manobra de tracionar a mama, coisa e tal, aí eu tenho que fixar. Então, isso vai acontecer, mas eu não vou precisar, no futuro, apertar tanto a mama.
Outras funções da compressão: reduzir a espessura para reduzir a dose de exposição. Com os aparelhos mais novos, tem vindo detectores mais sensíveis. Então, isso é uma outra preocupação. Detectores mais sensíveis para reduzir a dose de exposição. Então, vai chegar um momento que eu não vou precisar apertar tanto a mama para reduzir a dose de exposição. E reduzir o borramento causado pela radiação secundária, que também isso, com a tomossíntese, deixa de existir. Comprimo para deixar a mama uniforme, mas quando a gente tem lá o compressor curvo, a gente tem um software que faz essa equalização da imagem. Então, isso no futuro vai cair por terra. E a gente comprime para esparramar as estruturas. Mas com a tomossíntese, também isso vai cair por terra. Então, foi o que eu comentei lá na JPR esse ano com as minhas amigas especialistas, né, com desenvolvedores de produto. Eu acho que daqui uns 10 anos, a gente vai olhar para hoje e falar assim, nossa, a gente apertava tudo isso a mama? Nossa! Porque a gente sabe que a tecnologia é pelo menos 10 anos para se firmar, né? Mas hoje eu preciso comprimir a mama. Por quê? Olha aqui, a mesma paciente com compressões diferentes. Essa daqui não recebeu a compressão adequada, a mama ficou frouxa, e essa daqui recebeu a compressão adequada. Olha só, as espículas que apareceram aqui, que aqui a gente não valorizava, e isso daqui muda completamente o prognóstico dessa paciente, tá? Então, hoje ainda preciso da compressão, mas qual que é a compressão ideal? Bom, a gente tem uma normativa de dezembro de 2019 que fala que a força de compressão é de 11 a 18 quilos. Aqui fala 110, 180 newton, mas para transformar para quilo é só tirar o zero, né? Então, de 11 a 18 quilos. E mais, ele fala que a placa de compressão tem que ser feita de um material especial, a polimetilmetacrilato, porque é um material acrílico de alta pureza, para não dar artefato nas imagens, pelo menos não do compressor, né? Então, até o material, a instrução normativa fala, de 11 a 18 quilos. Acontece que, agora em maio de 2021, eles reeditaram a instrução normativa de mama, e a única coisa que eles mudaram foi a força de compressão, passando agora de 15 a 20 quilos. Bom, qual que é o exercício mental que eu faço? Isso daqui eu vejo, Aimar Lopes, tá? Eu chamo a responsabilidade dessa fala para mim, tá? Eu vejo como um retrocesso, porque eu tenho acompanhado a evolução da tecnologia, que cada vez mais se tenta buscar equipamentos com uma força de compressão menor e sai uma instrução normativa aumentando a força de compressão. Quem faz mama sabe que já chegar em 11 quilos de compressão já é difícil. Se a gente tiver uma paciente mais ansiosa, uma mama mais densa, para chegar nos 11 quilos, a gente sofre. Imagina chegar nos 15 quilos, né? Então, assim, eu vejo com uma certa preocupação essa nova instrução normativa, porque aumenta muito a força de compressão e está caminhando para o lado contrário que as pesquisas estão indo. Mas a gente sabe que atualmente, né, pesquisa com lei não está indo num passo, né? A ciência não está indo no mesmo passo que as leis. Então, mas eu vejo com preocupação isso daqui, tá? Então, Aimar, continuo com os 11 a 18 quilos, tá? Porque 15 eu acho uma agressão à paciente e eu sempre consegui bons exames fazendo a força de compressão de 11 a 18 quilos, tá? E se for tomossíntese, não precisa nem chegar a 11 quilos, tá?
mostrei já o compressor curvo. Os equipamentos, eles mostram para a gente em locais diferentes. Esse daqui é desse equipamento da Allogic, do compressor curvo, então ele tem um visor aqui lateral, que, ó, a EC, a fotocélula está no automático, o aparelho vai escolher o melhor local da fotocélula. Esse desenho de uma mama com uma flechinha para baixo, ele me dá a força de compressão. Se atente à unidade, aqui está em Newton, então é 110 a 180 quilos. E aqui uma mama com uma reguinha do lado me dá a espessura de compressão. Tem equipamento, que nem esse daqui, que aparece aqui do lado, o visor um pouquinho diferente. A posição da fotocélula, a espessura e a compressão. Então, se acostume com o seu equipamento para que você consiga tirar o melhor proveito da imagem. Incidência crânio-caudal. Vamos lá. A portaria 531 foi a portaria que dela surgiu o PNQM, que é o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia. A portaria, ela tem efeito de lei, porque qual é a diferença de portaria para instrução normativa? Instrução normativa é um complemento de uma portaria. Então, alguma coisa não foi dita na portaria, então lança uma instrução, para não lançar uma nova portaria, lança uma instrução normativa que só vai complementar a portaria. Então, eu falo que a portaria 531, algumas coisas nós, técnicas, tecnólogas, temos que saber de cor e salteado. Primeiro, parâmetros de aceite para uma crânio-caudal. Então, um bom exame não é aquele exame que você bota no negatoscópio e fala, que bonito. Não. Um bom exame atende a portaria 531, atende o que está lá na nossa lei. Se atende a lei, ótimo. Se não atende a lei, pode estar lindo e maravilhoso, mas não atende a lei, então a gente está perdendo coisa. Então, o que a portaria fala em crânio caudal? Mamas devem estar simétricas, então as duas mamas iguais. Pode acontecer da paciente ter uma mama maior que a outra? Pode, mas isso é uma situação mais rara. Normalmente, a paciente tem a mama de tamanho igual. Precisa ter uma boa visibilidade dos quadrantes mediais e laterais, sem favorecer um quadrante em detrimento do outro. Então, olha, eu sei que o mamilo está aqui, eu sei que o mamilo está aqui. Se eu traçar uma linha, eu estou vendo a mesma porção lateral e medial. Aquelas exageradas que a colega até fala para a paciente deitar o corpo, eu batizei isso de coça-joelho. Eu vi uma vez uma técnica que mandava a paciente colocar a mão no joelho para poder fazer a crânio-caudal. Gente, olha que loucura, né? E aí ficava uma mamografia totalmente disforme, que não era uma crânio-caudal. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, tem que estar simétrica e mostrando a mesma quantidade de lateral e medial. O mamilo ou a papila deve estar paralela ao filme, posicionado a 12 horas. O que é paralela ao filme? Ela tem que estar aqui. Então, ela não pode estar aqui, não pode estar aqui, não pode estar ali. Tem que estar no centro do filme, tá? E a gordura retromamária deve ser vista em todos os exames, que é essa parte atrás do tecido glandular, e o peitoral vai aparecer em 30% dos exames, tá? Então, o que eu falo para vocês? Faça uma autocrítica. Chega no final do dia, pega todos os exames que vocês fizeram e veja em quantas pacientes vocês pegaram crânio caudal. Não peguei crânio caudal em nenhuma. Não peguei peitoral em nenhuma crânio caudal. Opa, tá errado. Eu peguei peitoral em todas crânio caudal. Também tá errado. Porque se você pegar peitoral em todas, você não está fazendo crânio caudal. Você está fazendo coça-joelho, que é uma outra incidência, tá?
Então, isso daqui que a portaria fala. E aí, vamos lá. Olha aqui. Olha onde está o mamilo, né? O mamilo está no centro do filme? Não, não está no centro do filme. Então, olha o quanto que eu vejo da região lateral e o quanto que eu vejo da região medial. Atende a portaria? Não. Tudo bem, essa paciente aqui tem algo aqui, provavelmente foi feito dessa forma porque ela tinha esse achado, tá? Mas se fosse uma crânio-caudal, assim, primeira vez que eu vou fazer o exame da paciente, tá errado. E mais, ó, tem dobra, tá cortando aqui a região medial, não tá legal, tá? Aqui o mamilo virado dá a impressão que é nódulo. Então, o mamilo ele tem que estar sempre apontando para frente. Aqui dobra. Isso aqui não é peitoral, isso aqui é dobra. E dobra, tá? Por que ficou a dobra? Não puxou a mama de baixo, com a mão espalmada, aquela técnica que pega a mama e puxa com os dedos, como se fosse arrancar a mama da paciente, né? Aí fica dobra. Então, a técnica correta de tracionar a mama, aqui também, né? Faltou dedilhar aqui a axila para tirar essa dobrinha. Então, não tem capricho. E não tem capricho e ainda pode ocultar coisa, porque essa paciente tem coisa aqui. E na médio, e aqui na região medial? E se ela também tiver alguma coisa aqui na região medial? Passou, né? Aqui, se o médico laudar isso aqui como um nódulo, tá? Então é minha responsabilidade entregar um bom exame para o médico. A médio lateral oblíqua. Vamos lá. A portaria também fala da médio lateral oblíqua. O que a médio lateral oblíqua tem que ter? As mamas têm que estar simétricas, tem que estar ao mesmo tamanho, as duas mamas, ok? Elas têm que estar casadinha. E olha, essa daqui, eu faço questão de colocar essa imagem aqui, é uma imagem analógica de filme. E olha, fazer bonitinho para quando colocar o filme no negatoscópio, a mama está casadinha. Olha o peitoral casando, tá? Porque hoje, com a tecnologia, o povo faz uma mama para cima, uma mama para baixo e fala assim, não, depois acerta na tela. Gente, a nossa arte do posicionamento, e eu falo que é uma arte, tá? Então, as mamas têm que estar simétricas, o músculo peitoral deve ser visto no mínimo até a altura da papila. Que é isso daqui? O mamilo está aqui, a ponta do peitoral está aqui. Se eu traçar uma linha, essa linha tem que estar retinha. Eu vou mostrar outras imagens que o mamilo está olhando para baixo. O mamilo tem que estar olhando para frente sempre, tá? Tem que pegar uma boa porção do peitoral. Peitoral gordo ou peitoral alongado? Peitoral alongado. Peitoral gordo, tem gente que pega um peitoral assim, né? E o restante da mama não é nem comprimida, é o que eles chamam de mama pêndula. Então, uma boa porção do peitoral, precisa aparecer peitoral menor? Não, não fala nada aqui do peitoral menor, né? Só fala do grande peitoral. O sulco inframamário deve ser visto na borda aqui. Então, eu tenho que ver o sulco inframamário ou prega inframamária, tá? A gordura retromamária precisa aparecer. E a papila, o peitoral, tem que estar paralela ao filme e a mama não pode estar pêndula. O que é mama pêndula? Quando a gente pega peitoral menor, em algumas pacientes, principalmente paciente de mama pequena, quando a gente pega o peitoral menor, que é um triângulozinho que tem aqui, a axila fica muito gorda, e se for uma mama pequena, eu vou comprimir a axila e não vai chegar a compressão para a mama. Então, a mama fica frouxa, fica pêndula. Então,
cuidado, peitoral menor não é significado de exame bem feito, muito pelo contrário. Quando eu olho o peitoral menor, eu me preocupo para saber se a mama recebeu a compressão adequada ou não, tá? E olha aqui, eu gosto sempre de mostrar esse exemplo, né? Então, pegou um peitoral pequeno, ok? Não apareceu nada na crânio caudal também, só que provavelmente a paciente já tinha, ela tinha algo palpável. E aí a técnica voltou e tracionou agora peitoral bem aparecendo bem, esse pontinho aqui mostrando onde está o mamilo, agora sim, e olha o danadinho aqui atrás, tá? Apareceu no grupo das alunas, se aparecer uma imagem na crânio caudal, na médio lateral e não aparecer na crânio, o que eu faço? Calma que eu vou chegar lá, tá? Que ainda tem um pouquinho de material pela frente, tá? Olha, isso daqui eu peguei da internet, gente. Isso daqui foi numa aula, num material explicando as densidades da mama. Então, alguém colocou isso lá na internet. Vamos fazer uma visão crítica disso daqui? Ó, essa daqui está com o mamilo apontando para frente, ok. Essa está com o mamilo apontando para frente, ok. Essa daqui o mamilo está virado, olha o mamilo aqui, tá? Essa, o mamilo está apontando para frente, mas a mama está meio caída. Beleza. Olha onde está o peitoral, onde está o mamilo. Se eu traçar uma linha, não está legal. Faltou. Por que faltou? Cadê o suco inframamário? Não apareceu. Então, provavelmente faltou coisa aqui atrás. Então, se essa paciente tiver alguma coisa nos planos profundos da mama, não vai aparecer. Essa daqui eu posso dizer que está um bom posicionamento? Posso. Olha, peitoral, coincidindo com a linha do mamilo, e a prega ou suco inframamário. Ok. Esse daqui, meu Deus do céu, né? Ó, mamilo virado, o peitoral curtinho aqui. Lembra que o peitoral tem que ser alongado, peitoral curtinho, tem uma dobra aqui na axila e não pegou a prega inframamária. Essa mama tá completamente virada, torta, tá? E essa daqui, ó, pegou peitoral menor. Então, veja que tudo bem aqui, mas olha o mamilo caído, né? E olha aqui, não pegou o suco inframamário, a prega. Ai, Pro, mas esse risquinho que é? Esse aqui é dobra de barriga. Provavelmente, se não pegasse o peitoral menor, a gente conseguiria fazer uma melhor compressão da mama, puxar a mama mais para frente, para que a gente consiga fazer um bom posicionamento. Então, olha, dessas 4, eu só aprovo essa daqui, o ACR2, pra vocês terem uma ideia. Bom, e aí, qual que é um dos grandes motivos para eu, Aimar Lopes, tá? Que eu vejo para a gente ter esse monte de problemas aqui. E essa técnica foi uma técnica, algumas que já assistiram minhas lives, coisa e tal, eu contei a história, né, de quando eu entrei na mamografia. Quando eu entrei na mamografia, a gente fazia 3 incidências, a gente fazia crânio caudal, perfil e axilar. Até que um médico falou para mim assim, a gente podia ter uma incidência que desse para pegar tudo junto. E eu brinquei, né? Eu brinquei, mas foi verdade. No dia seguinte, eu ia lá no aparelho e ficava lá tentando, porque assim, eu não tive ninguém que me ensinou. Eu fui jogada numa sala, que eu fui uma das primeiras técnicas do Brasil a fazer mamografia. Então, não tinha quem me ensinasse. Então, vai lá testar nas pacientes, coitadas. E aí, o que eu descobri? Que dá para a gente pegar axila, mama e suco inframamário, desde que eu encontre o eixo da mama
em relação à caixa torácica da paciente. Na verdade, o eixo do músculo peitoral, tá? Mas o eixo da mama. Por quê? Aqui eu coloquei 3 pacientes com biotipos diferentes. Então, uma com tórax bem largo, então, uma angulação maior, uns 45 graus. Uma paciente com tórax bem estreito, que é o meu caso, eu é 60 graus, aqui está digitado errado, eu é 60 graus. Se tentar fazer com menos que 60 graus a minha média lateral oblíqua, eu vou sofrer horrores. Por quê? Você vai ter que levar a mama se você não encontrar a angulação correta. Lógico que tem controvérsias, tá? Por quê? O Colégio Europeu fala em posicionamento 45 graus para todas as pacientes para uniformizar o posicionamento. Só que o grande problema é que as nossas pacientes não são uniformes, né? Eu tenho biotipos diferentes. Já o Colégio Americano fala isso daqui: adequar a angulação do book de acordo com o biotipo da paciente. E eu falo mais até. Quando eu encontro a angulação correta da paciente, eu vou conseguir pegar na mesma imagem peitoral, mama inteira, suco inframamário, e a paciente vai sofrer menos. Porque eu falo isso de experiência própria. Porque se eu pego uma colega que quer trabalhar nos 45 graus cravado, escorre lágrima do meu olho. E já se eu pego uma colega que bota lá nos 60 graus, acomoda. Depois é só aquela compressãozinha e pronto. Tá? Então, assim, é até um conforto a mais para a paciente quando a gente trabalha na angulação de acordo com a caixa torácica da paciente. Tá? Incidências complementares. Vamos lá. A gente tem uma lista de incidências complementares, não vai dar para eu falar de todas, mas algumas importantes. Quando a gente vê microcalcificações na imagem, eu obrigatoriamente preciso fazer uma magnificação. Por quê? A magnificação vai me mostrar o aspecto daquelas microcalcificações, se elas são redondinhas ou se elas são de aspecto irregular, porque isso muda o prognóstico da paciente. Ai, eu trabalho com digital, eu chego lá na tela, eu amplio a imagem, fotografo e mando para o médico. Gente, vocês estão enganando quem fazendo isso? Por quê? Ampliar a tela, o médico amplia. Não precisa. Magnificação, na mamografia, eu preciso usar compressor pequeno, foco fino, acessório de magnificação, para que eu consiga demonstrar o aspecto da microcalcificação. E na tomossíntese, preciso fazer magnificação? Não. Na tomossíntese, aí sim, o médico amplia. Tanto que antes de entrar aqui com vocês, eu estava assistindo uma outra aula, que eu adoro assistir aula de médico, né? Eu sou entrona. E a médica falando, né, que assim, na tomossíntese, você diminui as incidências complementares e as reconvocações, porque está tudo ali, está tudo naquelas fatias da mama. Então, na tomossíntese, preciso fazer magnificação? Não. Na mama 2D, que é a nossa mamografia, preciso? Preciso. E eu preciso ir na sala fazer. Não adianta ampliar a tela. Isso o próprio médico faz. Não precisaria eu ampliar, tá? Para nódulos, a literatura fala compressão seletiva. É só o compressor pequenininho, sem o acessório de magnificação. Ok. E densidade assimétrica, superposição de imagem. Aí eu posso fazer perfil absoluto, mama rolada. Quando? Quando há suspeita, quando eu suspeito que aquela imagem é só uma sobreposição, eu sigo essa regra aqui.
Se aparece na crânio-caudal e não aparece na médio-lateral oblíqua, eu rolo a mama, eu faço incidência mama rolada. Por quê? Porque provavelmente juntou várias imagens, a hora que eu faço a incidência mama rolada, eu separo as estruturas e aí eu mostro que aquilo não existe. A segunda possibilidade, aparece na médio lateral oblíqua e não aparece na crânio-caudal. Faço perfil. Por quê? O perfil vai separar as estruturas, seria como uma mama rolada, né? É uma terceira projeção e vai me dizer aonde está aquilo, ok? Beleza. Olha isso daqui é muito legal. Por quê? Aqui nesse desenho eu tenho 3 lesões que no perfil, aqui é o oposto, né? No perfil aparece tudo junto, e se eu faço a médio lateral oblíqua, olha elas separadas aqui. E aí, para entender, então, se uma lesão está no quadrante lateral da mama, ela vai aparecer mais alta na imagem. Se está na região central da mama, ela vai aparecer no centro da mama, na linha do mamilo. Se está medial, ela vai aparecer abaixo do mamilo, tá? E olha, respondendo essa daqui, onde está essa lesão? Está na linha do mamilo, então ela provavelmente está aqui no centro da mama. Valeria a pena fazer uma exagerada? Não, não vai aparecer. Aí valeria a pena fazer um perfil, né? Porque mesmo na exagerada, não vai aparecer, porque exagerada ou exagero lateral ou exagero medial. Essa daqui está no centro da mama. Olha essa daqui. Essa daqui as meninas colocaram no grupo, porque algumas meninas acompanham esse médico, ele colocou lá no Instagram dele esse exame. Então, primeiro, dá para questionar algumas coisas, né? Então, ó, tem dobra aqui na axila, pegou o peitoral menor aqui, a mama ficou caída, mamilo ficou virado, dobrou aqui a barriga, isso daqui é dobra, tá? Beleza. Mas apareceu esta lesão aqui, esta imagem, que não apareceu na crânio-caudal. E aí ele pergunta, aonde está essa lesão se não apareceu na crânio-caudal? Simples, guarda esse desenho na cabeça de vocês. Se aparece muito alto na médio lateral oblíqua, próximo do músculo peitoral, ela está no quadrante lateral da mama. E aí, o que eu poderia fazer para auxiliar o médico? Uma crânio-caudal exagerada ou uma Cleópatra, tá? Porque daí eu vou conseguir mostrar essa lesão também na outra projeção, tá? Então, guarde esse desenho na cabeça de vocês. Aqui, olha só. Essa paciente fez a crânio-caudal, apareceu meio nódulo. Posso mandar um exame mostrando meio nódulo? Não, não posso mandar meio nódulo para o médico. Por quê? Eu tenho que olhar toda a borda do nódulo, porque eu brinco assim, às vezes de um lado ele tem cara de bonzinho e do outro lado ele tem cara de ruinzinho, né? Então eu tenho que mostrar. Apareceu na região lateral, então o que foi feito? Uma Cleópatra. O que é a Cleópatra? Olha, apareceu o peitoral, olha então o mamilo aqui. Tem só esse pedacinho da região medial e tudo isso da região lateral. Então, a incidência de Cleópatra, ela serve exatamente para isso, para mostrar a cauda da mama, né? Mostrar essa região próxima do músculo peitoral. E aqui, feita uma magnificação que mostrou que era um linfonodo intramamário, mas tinha que fazer, tá? Aqui, essa imagem está bem feinha, mas olha só, pegou pouco peitoral, o mamilo está aqui, olha o peitoral lá em cima, a mama totalmente caída, pêndula, não pegou o suco inframamário, dobrou aqui o braço, isso daqui é a gordurinha do tchau. Eu tenho uma aula de posicionamento que eu ensino
a tirar a gordurinha do tchau, né? Isso aqui é a gordurinha do tchau. E aqui, olha, não está simétrica as duas mamas. Essa daqui, aqui fez uma crânio-caudal, aqui fez uma Cleópatra. Agora aqui, eu vou falar provavelmente porque isso daqui é tão grande que é palpável e a colega resolveu fazer uma Cleópatra de um dos lados. Mas lembra, tem que estar simétrico e depois você faz a incidência complementar. Então, isso aqui poderia ter sido feito como incidência complementar, ok? E eu chego no final com a minha frase famosa: podem passar os séculos, podem mudar as civilizações, mas a humanidade sempre evoluirá no seio de uma mulher.